um cara entra em contato comigo, ele era filho de um bicheiro, lá em Araçatuba, né? Que foi político e tal, foi opositor do Dilador nas eleições, e ele queria que eu hackeasse o Dilador para pegar umas informações sobre o Dilador, né? O Inclusive, ele Dilador, então, depois na Polícia Federal, prefeito ele de Araçatuba. isso, mas era a reeleição, né? 2020 teve campanha municipal. E aí, o que acontece? Eu hackei o Dilador e tal, mostro para ele o material, inclusive conta não declarada, com 7 milhões de reais, nota em frigorífico comprando gado confinado da China e tal. Só que o contratante, o bicheiro lá de Araçatuba, ele não gostou. Ele falou, não, mas isso aí não é nada. Eu queria uma foto dele constrangedora, entendeu? Uma foto nua, alguma coisa assim. Eu falei, cara, ele é um senhor de idade, casado, ele não vai ter uma foto assim, entendeu? O que você quer que eu faça? As pessoas às vezes me contratam e aí eu hackeio a pessoa, mas assim, a pessoa fica decepcionada, entendeu? Porque ela acha que vai encontrar alguma coisa e não tem, entendeu? E aí ele não quis me pagar. Aí eu falei, poxa, já fiz o serviço, preciso de dinheiro. Eu vou pressionar o cara para ele me pagar, entendeu? Eu pressionei, ele foi na polícia, mas a polícia não me localizou. O que aconteceu? Na época, lembra da minha tia? Ela sempre está presente na minha vida. Sim. Ela tinha entrado com uma ação contra as empresas para recuperar o Facebook dela. Tem até uma captura aí, eu publico no Facebook dela uma imagem lá em Brasília. Falei assim para ela, vim ver o presidente. Publiquei no Facebook dela, vim ver o presidente. E lá no Alvorada. E aí ela entra na justiça para recuperar as contas. E a advogada dela, quando escreve a peça contra as empresas, me chama de falsário. Cara, quando ela me chamou de falsário na peça, aquilo me deixou nervoso. Aí eu hackei a advogada. E a advogada sabia que era eu, porque era o sobrinho da cliente dela. Ela vai na polícia. E aí a polícia estava investigando o caso do prefeito. Aí o que a polícia faz? Ah, é a mesma pessoa. Aí eles cumprem o mandado de busca na minha casa. Mas não porque eles tinham prova com relacionada à questão do prefeito, era a questão da advogada. Entendi. E é nesse momento que você recebe o contato do delegado Cotait? Isso, a gente faz o acordo, né? E aí depois eu vim descobrir que eu estava certo com relação à BIM. Tem uma captura aí, que é um inquérito da BIM paralela. A imagem está em. Eu tô em Brasília, né? Você disse Eu porque descobri você era depois. investigado, você desconfiava que era investigado pela BIM. Isso, mas esse monitoramento foi ilegal, né? Eles colocaram meu telefone num software chamado First Mile, que na verdade ele só pega a sua localização exata, não é das herbes, né? Que é uma área, igual a polícia faz, em que você pode estar ali Sim. de acordo com a antena. Ele pega a tua localização exata, como se fosse o GPS, né? Ele usa ali uma vulnerabilidade das operadoras. E aí, isso sem ordem judicial, né? E aí eu quando li o relatório da BIM Paralela, eu fui um dos alvos mais monitorados da BIM. Fui monitorado 561 vezes num período de 2 meses. Eles me monitoravam 8 vezes por dia. Caraca. E aí, então eu tava certo, entendeu? De ter vindo para cá. Bom, vim para a Sérvia, né? Mantive contato com a equipe do delegado Cotait. E aí, o que aconteceu? Na época, tinha uma operação que ele fez muito importante, chamada Operação Raio X, que ele começou essa operação, inclusive, antes de me conhecer. E aí ele tinha tentado um mandado de busca contra um dos investigados, que era o ex-governador Márcio França, que estava sendo investigado, né, nessa investigação. Essa investigação apurava contratos ilícitos entre OS, né, entre organizações sociais, e com dinheiro público, né, que é aquele dinheiro que tinha sido dado para a Covid. E um dos investigados, que era o diretor regional de saúde de Araçatuba, Cleudson, eles desconfiavam, que é um médico, né, que ficou preso um tempo e tal, eles desconfiavam que o Cleudson era a testa de ferro do Márcio França, que foi governador de São Paulo. E o Cotait, ele tentou um mandado de busca contra o Márcio França, ali em Carapicuíba, só que a justiça de Carapicuíba não deu. E aí veio a solicitação para participar da operação, para hackear pessoas do entorno do Márcio França. Eu recebi uma foto de celulares que foram apreendidos, né, de vários investigados, entre elas de um médico que chama Franklin. Esse médico, ele é amigo, Canguçu. Tem até uma foto aí tem uma foto do Márcio França com a palavra Canguçu no fundo, e depois tem uma foto dele com o Canguçu. O Canguçu, ele foi
ele foi amigo, né, é amigo da família do Márcio França. Inclusive, ele mora numa cidade onde o irmão do Márcio mora. O Márcio, ele tem um irmão que é médico também, que chama Cláudio, que mora ali em Guape. E eles me mandaram e falaram, ó, vê o que você consegue descobrir. Mas assim, eles não falaram nada de Márcio França, entendeu? Falaram, vê o que você consegue descobrir aí. E aí, quando eu hackeei o cara, eu vi que ele tinha o contato do Márcio França, tinha foto com o Márcio França, não sei se ele conseguiu localizar aí a foto. E aí eu comentei lá com uma investigadora da equipe lá do Kotite, ó, esse cara é amigo do Márcio França, tem foto junto, tem contato, tem conversa e tal. Ela falou, não, a gente sabe dessa ligação dele, né? Então, continua aí a sua investigação. E aí, ele acaba conseguindo busca. Isso, tem uma outra foto também que tá o Márcio e o Franklin junto. Detalhe, essa foto eu obtive, isso é uma foto de fonte fechada, e essa foto foi usada num relatório policial. Essa e outras fotos, entre outros arquivos, que foi usada em relatório da polícia mesmo, inquérito. Então, prova obtida através de hacker. E aí, essa foto aí, esse é o Canguçu. Essa foto é antiga, tá gordão, essa foto é de 2014... essa foto é de 2014. Na época, o Canguçu foi candidato a deputado estadual, perdeu, e o Márcio França foi o cara que apoiou ele, né? Impressionante como você olhar para ele hoje, ele tá velho. No final das contas, foi o Canguçu que procurou a Delegacia de Crimes Cibernéticos, não é isso? Foi. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram eles conseguiram a busca contra o Márcio e contra o Canguçu de novo, que já tinha sido alvo de busca, só que foi a Justiça de Santos que expediu essa busca, que foi em janeiro de 2022. E aí, lá na hora da busca, eu tinha hackeado o Canguçu, tinha desviado dinheiro de conta, eu tava pressionando ele e tal, e aí na hora da busca, eu divulguei uma imagem do mandado de busca no Facebook dele, no dia da busca, e falei assim, ó, a polícia tá na casa do Canguçu, apreenderam várias armas, né, porque ele é CAC, né, ele é CAC. Só que assim, aí ele ficou desconfiado, por quê? Primeiro que o hacker sabe um monte de coisa da investigação na polícia que ele estava sendo alvo. Segundo que o hacker sabia que tinha sido apreendido arma na casa dele. Só que não tinha auto de apreensão, né? Quando apreende alguma coisa na tua casa, tem um auto de apreensão. Ó, apreendeu isso aqui. Eu fiz essa publicação na hora da busca, não tinha documento. Como é que o hacker sabia? E aí o advogado dele fala, ó, eles levam isso pro DEIC lá de São Paulo, né, pra DC Cyber, né, que é uma delegacia que combate só crime cibernético. E o advogado fala, ó, esse hacker, ou esses hackers, eles têm contato com a polícia. Por quê? Porque eles sabem coisa da investigação e de modo contemporâneo, né? Então, é fidedigno e contemporânea a informação que o hacker tem. Então, tem ligação com a polícia, lá de Araçatuba. Só que eles não sabiam de mim. E aí, na petição, eles colocam o nome do Kotite. Ó, essa operação é capitaneada pelo delegado Kotite. E quando o Kotite ele prende o celular do Canguçu, ele descobre, pelas conversas com o advogado, dessa investigação. O que ele faz? Primeira providência dele. Ele faz um relatório, coloca a culpa tudo nas minhas costas, ele me acusa de ter invadido o drive, a nuvem da delegacia, e assim ter obtido informação sobre o Canguçu. Ele invadiu aqui os computadores da delegacia. Aí ele passou a extorquir o cara lá. Ele não fala que me conhecia, que tinha contato comigo. Ele e os policiais da equipe dele. Mas só um detalhe aqui para ficar claro até... A extorsão com o médico foi encomendada também pelo Kotite ou essa está por tua conta? Não, foi por ele e porque o interesse era financeiro. O Canguçu tinha dinheiro fora do país, né? Inclusive, uma das contas que eu hackeei é no Saxo Bank, que é um banco na Dinamarca. O outro ia ser uma conta no Bank of America, nos Estados Unidos. Só que o que o Canguçu começou a fazer? O Canguçu começou a comunicar aos bancos e os bancos começaram a bloquear as contas. E aí, ele falou, ó, extorque o cara, né? Eu cheguei até a oferecer de apagar conteúdos de celulares apreendidos, né? E aí o que aconteceu? Quando o advogado dele faz essa acusação contra a polícia, a DC Cyber fala assim, ó, vamos mandar um inquérito para a corregedoria, porque isso aqui a gente não pode investigar, isso aqui tem envolvimento de policiais, vamos mandar para a corregedoria. E aí há um rompimento entre mim e o delegado. Aí ele faz esse relatório, colocando a culpa tudo nas minhas costas, mas escondendo o contato comigo. Ele pede mandado de busca na casa da minha família, em Araçatuba, que não tinha nada a ver com isso. Minha mãe e minha avó, de 75 anos, que sequer sabia o nome do Kotite, são conduzidas para a delegacia. Aí uma investigadora da equipe dele liga para mim e fala, ó, sua mãe e sua avó tá presa, você vai ter que confessar.
Aí eu falei, eu não vou confessar. Manda advogado, né? Elas vão embora. E aí, o que ele faz? Ele fala, ó, o Patrick fugiu do país depois do primeiro crime lá, do dilador, e ele continua hackeando as pessoas, né? Fugir do país com o passaporte e com o dinheiro que ele devolveu para mim. E que eu falei que ia sair do país. E aí, o que acontece? Ele pede a minha prisão, fala que eu me evadi do foro da culpa, promotor e o juiz não sabiam o que estava acontecendo, dá minha prisão, me manda para a Interpol, pronto. Aí, o que eu faço? Eu preciso resolver o problema. Aí eu começo a procurar pessoas que eu sabia que eram inimigas dele na polícia, né? Porque ele é um cara, ele não é muito bem quisto no meio policial, né? Ele tem muitos inimigos. E lembrando que o Kotite, ele não era qualquer delegado, ele era o delegado divisionário do DEIC, lá de Araçatuba. Ele era o chefe de todos os delegados ali, comandando delegacias em quase 50 municípios. Lembrando até, é preciso a gente fazer um parênteses aqui, lembrando que tudo isso que está sendo falado é a versão do Patrick Brito sobre esses fatos. É aquilo que ele pretende apresentar, com provas, é claro, nesse acordo de delação premiada. O delegado Kotite tem portas abertas, todos os outros citados têm portas abertas aqui no Daqui para de Lá podcast, também para apresentar suas versões. A gente está ouvindo aqui o Patrick e o Patrick está apresentando a versão dele. É preciso deixar bem claro que essa informação não é nossa, e sim do Patrick, que está lá na Sérvia. A gente já informou aqui que ele é condenado em primeira instância aqui no Brasil. Ele tem ainda, está recorrendo dessa condenação. Ele está na Sérvia chegou a ser preso, estourou lá o prazo para extradição e nesse momento ele está em prisão domiciliar lá na Sérvia, pela Justiça da Sérvia, até que se decida qual vai ser o futuro dele em relação à condenação aqui no Brasil. Então é só para deixar isso bem claro que essas informações são a versão do Patrick. Pode continuar, Patrick, desse momento em que... Depois eu tenho uma pergunta para o Patrick, tá? Segue lá. E aí, minha mãe e minha avó vão embora, né? Eu fico muito revoltado com essa busca na minha casa, né? E aí, aí o que eu faço? Eu vou procurar advogados, eu tento uma delação a primeira vez ali na Delefaz, que é aí na Lapa, Polícia Federal da Lapa, né? Na época, eu procuro o Márcio França, eu nunca falei com ele, mas eu falei com o Pomini, que é advogado dele. E é um outro advogado que chama João, que faz chegar essa informação. E aí o Pomini vai conversar com a, então, delegada-chefe lá da Delefaz, que é a Delegacia Especial de Crimes Fazendários. Só que o que acontece? A Polícia Federal comete um erro, né? Quando eles vão intimar a minha mãe para ser ouvida, isso ocorria lá pela Polícia Federal de São Paulo, quando eles vão intimar minha mãe para ser ouvida, eles mandam policiais federais de Araçatuba ouvirem minha mãe. E tem uma investigadora da equipe do delegado Kotite que é casada com um policial federal, lotada em Araçatuba. Então ele fica sabendo da investigação, a própria investigadora, na época ela estava prestando concurso para delegado da Polícia Federal. Ela hoje é delegada, né? Ela é hoje delegada, Ela, na época ela estava na academia da PF, ela é ouvida, né? E aí ele começa as perseguições dele, né? Ele cumpre mandado de busca na casa e no escritório dos advogados da minha família. Além daquele mandado de busca, ele cumpre mais 3 mandados de busca na casa da minha família de novo. E foram 4 mandados de busca na casa da minha família em 6 meses. Nem líderes do PCC sofrem o que eu sofri. Ele cumpre mandado de busca no emprego da minha mãe, para ela perder o emprego, minha mãe perde o emprego. Ele pede a minha prisão inúmeras vezes. Ele pediu minha prisão 8 vezes. Saiu 2, mas ele pediu 8. Ele pede a prisão da minha mãe, que o juiz não dá. Então, assim, ele começa a usar a estrutura do Estado, o aparato do Estado, em atos de polícia judiciária, abrindo inúmeros inquéritos contra mim, e os inquéritos depois terminavam arquivados, só que nesse meio tempo era mandado de busca, era quebra de sigilo, contra advogado, contra jornalista, né? Teve um jornalista lá em Araçatuba que foi alvo de busca, o Alan de Abreu, da Piauí, que escreveu a minha primeira matéria, né? O hacker e o delegado, ele responde inquérito, até hoje, né? Lá em Penápolis, por obstrução de justiça. Então, ele tem um jornalista da Folha também, que ele fez um relatório, né? Que é o André Fleury, da Folha de São Paulo, fez um relatório contra o jornalista. Então, todo mundo que conta a história, jornalista, advogado, eu, minha família, ele começa a perseguir.
Tomara que não persiga a gente também, não. Registrar aqui a presença da Renata, do Carlos, do Ailton. O Zulu está fazendo uma pergunta aqui em relação à segurança digital da gente. A gente vai usar esses conhecimentos também do Patrick, porque do jeito que você fala, assim, parece tão fácil invadir dispositivo, invadir uma conta. Dá um certo desespero, viu, Patrick? Não me hackeia, não, por favor, meu cara. Eu hoje fiquei preocupado em abrir uma mensagem no celular, pô. Já achei que ia ser clonado. A minha pergunta. Você ia fazer a continuação dessas questões. E assim, além daquilo que você já apresentou coisa pra caramba para a polícia. Você, nessa negociação para acordo de delação premiada, você tem mais material para apresentar? Que material seria esse? E já na sequência da do Lucas, que se existem mais materiais, você foi procurado algumas vezes para não passar tais informações. Se já foi procurado, quiseram te pagar sobre isso? Então, aconteceu o seguinte, logo quando tem um rompimento, eu fui ameaçado, né? Inclusive eu recebi um e-mail anônimo, né? Falando o seguinte, o e-mail falava assim, aqui está um conselho, você pode estar fora de alcance, mas pessoas que você conhece não estão, fica o aviso. É isso que aconteceu. De me perguntarem assim, de oferecerem dinheiro para mim, pelas informações, não. Eu fui acusado, né? Pelo próprio Kotite, né? Ele me acusou de vender essas informações, o que é mentira. Inclusive, um dos inquéritos lá que abriu foi por causa disso, inclusive isso foi arquivado. Ele me acusou de oferecer. Eu não tenho nenhum interesse em vender as informações. O meu interesse, na verdade, é limpar minha vida e ficar livre, né? Porque o meu tá na reta. E com relação ao que o Lucas perguntou, o que aconteceu? Depois de todos esses problemas, eu comecei a investigar a vida do delegado. Pra você ter uma ideia, eu fiz a genealogia dele até o ano de 1776, né? Ele tem parte da família ali que veio daquela região do Levante, que hoje seria o Líbano e a Síria, uma parte que veio da Itália. Eu fiz a genealogia dele, eu pesquisei toda a vida da família dele, né? Ele tem um pai que foi vereador, que foi presidente da Câmara Municipal ali de Pirajuí, que ele é de Pirajuí, embora ele resida em Havaiandava. Eu descobri conexões políticas dele, né, de pessoas assim importantes que ele tem contato, que dá essa blindagem que ele tem, porque não é normal um delegado do interior ter esse grau de proteção da instituição. Eu sei que a corregedoria é corporativista, mas no caso dele é um negócio até demais. E eu comecei a pegar coisas assim, por exemplo, eu descobri que tem um inquérito, né, que foi arquivado, mas que eles não investigaram muito bem, esse já é inquérito mesmo, onde ele foi investigado por vários crimes ali, homicídio, tráfico, grampo ilegal, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro. E aí, por exemplo, o grampo ilegal, eu comecei a pegar as operações que ele fazia e pegar as listas dos telefones grampeados. E aí, telefone por telefone, saber de quem que era. Porque eu tinha uma informação de que ele pegava, por exemplo, numa operação fechada de tráfico, aí ele mandava uma lista lá para o Ministério Público, para o Judiciário autorizar o grampo. Só que nessa lista, além dos telefones dos traficantes, ele colocava no meio ali telefone de pessoas comuns, que não eram investigadas, nem por tráfico. Empresários, políticos, pecuaristas. E aí o juiz e o promotor, na boa-fé, né, o cara não vai verificar telefone por telefone. Isso veio da autoridade policial. Na boa-fé ele autorizava. E aí ele começava a grampear pessoas de fora da investigação. Então o que eu fiz? Eu fiz um levantamento das principais operações dele. E esses telefones aqui é da investigação de tráfico, mas esses telefones aqui não são, para provar que realmente ele fazia grampo ilegal. Então são coisas que eu já relatei, que eu já enviei, mas assim, eu me debrucei sobre o assunto, eu tenho uma quantidade enorme de documentos, de PDFs, de arquivos, de vídeos. Pra você ter uma ideia, eu peguei todos os inquéritos que ele participava como testemunha, né? Que o policial faz uma investigação, depois ele é chamado como testemunha. E eu li todos os inquéritos, eu assistia todas as oitivas dele para ver coisas erradas que ele fazia. Por quê? Isso que ele fez, ele não começou naquele momento. Eu descobri que ele já tinha procurado hacker no passado, que inclusive foi um hacker que estava preso na época. Eu descobri outras coisas que ele estava envolvido, isso pelo menos desde os anos de 2006, né? Ele tinha esse departamento de inteligência. Eu vou reforçar mais uma vez que todas essas acusações estão sendo feitas pelo Patrick e o delegado tem pleno espaço aqui para
trazer a versão dele, ele que investigou também o Patrick, para passar as informações, as versões dele. A gente com certeza vai entrar em contato com o delegado Cottait para abrir esse espaço aqui também, para que ele possa falar, caso seja do interesse dele.